Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula tratando de análises de situações reais envolvendo os conteúdos que estudamos na física. E hoje, como podemos ver aqui no título do slide, a gente vai estar falando sobre centro de massa. Qual que é a definição, então, do centro de massa? Bom, o centro de massa, ou CM, de um corpo ou sistema, é um ponto do espaço onde podemos considerar que toda aquela massa, seja do corpo ou de um sistema qualquer, está sendo concentrada, Então, é muito fácil a gente visualizar isso, por exemplo, na situação em que a gente vai estar estudando aqui, que é aquela que a gente já conhece, que a gente já analisou, envolvendo a gangorra. A gangorra é um clássico brinquedo aí, onde a gente lida com o centro de massa, Para um corpo estar em equilíbrio, aliás, dois corpos, estarem em equilíbrio na gangorra, é preciso, que o centro de massa esteja concentrado no centro, daquela superfície onde a gente fica sentado, correto? Então vamos lá. A gente pode ver aqui um desenho, explicativo retirado do PhET, que é um site que a gente já andou analisando, vendo algumas simulações. Então aqui a gente tem um exemplo, que eu acabei descrevendo para vocês anteriormente, Uma gangorra, temos dois corpos aqui, que é dessa criança e essa mulher. Eles estão posicionados em locais diferentes, distâncias diferentes do centro da gangorra, E a gente quer saber, a gente vai buscar saber, através da análise do centro de massa, se após retirarmos essas superfícies aqui que estão apoiando a gangorra, se os corpos vão se manter em equilíbrio. Para isso a gente vai ter que calcular o centro de massa, e ver se esse centro de massa está posicionado aqui no centro da gangorra. Caso contrário, se estiver mais para o lado da mulher ou mais para o lado da criança, obviamente a gangorra vai tender para um dos dois lados e não vai manter-se em equilíbrio. Bom, para calcular o centro de massa, a gente já viu no slide, naquele slide que eu postei para vocês com exercícios resolvidos, que a gente vai estar multiplicando as massas pelas respectivas posições em que elas se encontram num determinado eixo, e dividir esse resultado pela soma de todas as massas envolvidas no sistema. Então, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai pegar a massa da criança vezes a posição dessa criança, mais a massa da mulher vezes a posição dela, somar esse resultado e dividir pela soma das massas, a massa da criança mais a massa da mulher. A gente vai estar considerando aqui apenas o eixo X, que seria a posição horizontal, que é o que a gente vai precisar estar analisando aqui. Então vamos lá. Para descobrir a posição em que esses corpos estão aqui nessa gangorra, a gente não vai utilizar essas medidas que estão aqui, tá bom? A gente vai utilizar esses números apenas para deduzir aqui a distância, baseada no espaço entre esses números, em que os corpos se encontram no eixo X, que é o eixo aqui da gangorra, o eixo horizontal. Então vamos lá, vamos considerar aqui a ponta da gangorra como sendo a posição 0, tá? E cada espaço entre esses números como sendo a distância de uma unidade. Então vamos lá, qual que é a posição da criança? Bom, 0, 1, Considerando aqui a orientação do eixo X da esquerda para a direita. Então a criança está na posição 1, correto? Então vamos continuar contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então a mulher está localizada na posição 13 aqui do eixo horizontal. Então vamos pegar a massa da criança, 30 kg, multiplicar pela posição dela, somar com a massa da mulher vezes a posição em que ela se encontra, e a gente vai dividir isso pelas somas das massas, 30 kg mais 60 kg. Fazendo essas contas, a gente vai ter então 30 mais 780, que é o resultado dessas multiplicações anteriores,
dividido por 90, a soma das massas. Então a gente vai ter 810 dividido por 90 e esse resultado é igual a 9. Ou seja, se o centro de massa, né, que a gente encontrou aqui que está na posição 9, estiver localizado no centro, né, da gangorra, então esses corpos vão se manter em equilíbrio após a gente retirar esses suportes. Então vamos ver onde está localizada a posição 9 aqui. Vamos lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o centro de massa está sim localizado no centro da gangorra, né? Então, quando a gente retira esse suporte, olha o que acontece. A gente tiramos o suporte e os corpos se mantiveram em equilíbrio, tá bom? Foi uma situação bem simples, mas que a gente lida muitas vezes, né, ao longo da nossa vida com esse brinquedo, que é a gangorra, e que é possível a gente entender, né, através dessa situação, os conceitos por trás do centro de massa. Espero que vocês tenham compreendido o que analisamos aqui e nos vemos nas próximas aulas.